Fala pessoal, estamos aqui, estamos ainda não, né? Porque não entrou ninguém na live. Então estou aqui para mais um Café Criativo, dessa vez com Daniel Barrocas, um amigo meu, publicitário, diretor de arte, que hoje em dia mora na Polônia. Então quero saber como é que o cara chegou tão longe assim, trabalhando com criatividade. O papo vai ser massa. Daqui a pouquinho ele está chegando. Então se vocês já sabem, se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas para fazer, manda na caixinha de pergunta pra gente, tá? Assim que ele entrar na live aqui, eu convido. Ó, o pessoal da Cinemotion, meus amigos. Eu tô adorando essa história de lives. Eu sei que já enche um pouco de saco, né? A gente ficar toda hora com 1000 lives ao mesmo tempo. Mas é a oportunidade que a gente tem de rever os amigos, né? Já que não dá pra sair de casa, é o jeito que dá. Ó, o Will, muita gente legal entrando aqui para participar desse Café Criativo. Daniel Barrocas é um cara que eu conheço há bastante tempo. Já tem uns 10 anos que a gente não se fala assim ao vivo. Então hoje a gente vai ter muito assunto para conversar, tá? Para entrar no chat. Vamos entrando, gente. Manda para os amigos, tá? Tem um aviãozinho aqui, vocês clicam no aviãozinho e manda para os amigos entrarem também no papo de hoje, que vai ser massa. É um cara que... Opa! Poxa, velho. Tava esperando, tava querendo ver o que você dizia de mim. Fiquei aqui vendo um pouco. Vê se vai contar alguma mentira, falar mal, né? Não foi muito, eu esperava mais. Não, Dan, eu não preciso nem falar assim publicamente, porque eu já falei pessoalmente, assim, você é um cara que admiro pra caramba, trabalhamos juntos, eu aprendi pra caramba contigo, né? Em breve eu vou ter uma canequinha tão, né? Cara, você não Tão sabe, assim, singela as quanto a coisas, sua pra tomar um sabe, café. sabe o destino, né? A gente veio passar final de semana na Ericeira, que é um lugar de praia. Então a gente veio, pegou um apartamento alugado e a gente chamou uma amiga nossa que veio. Aqui são 11 da noite, tarde pra caralho. Já tomei uns 3 cafés, né? Tô aqui assim, ó, caindo, derretendo igual o relógio de Dali. E aí, cara, essa amiga, que assim, a gente nem gosta tanto dela, mas Uhum. veio e trouxe uma coisa inacreditável. Ela trouxe um tripé de celular, bicho. Então, olha Nossa, só, não é rola tudo. queixo duplo, não tem aquele ângulo de baixo para cima que estraga, entendeu? É maravilhoso. Tem aqui um cantinho com um quadro assim de... Tá perfeito, cara. Eu posso falar qualquer coisa que acho que vai bem essa live hoje aí. Vai ser massa. Porra, Bem, Daniel é um cara que eu conheci há 10 anos atrás, trabalhamos juntos em uma campanha, trabalhamos em várias campanhas ao mesmo tempo, na verdade, foram e, 26. né, só. E foi um dos caras que apostou no meu potencial, porque eu tinha entrado para fazer um trabalho que era temporário, eu ia fazer um trabalho que ia durar um final de semana apenas, e aparentemente ele falou, pô, esse cara tem alguma coisa aí. Quando surgiu uma vaga, alguns dias depois, ele me ligou, vem cá, você faz direção de arte? Eu falei, velho, o que eu faço é isso. Eu tava quebrando um galho aí fazendo web design, sei lá o que eu tava fazendo. Então, eu sou muito grato, Dan, por você ter visualizado algum potencial no meu trabalho e depois a gente ficou muito próximo porque fomos trabalhar juntos aí, pelo menos 3 meses intensos aí, Enclausurados. É, enclausurados em Minas. é. Então, ó, primeiro eu quero fazer o seguinte, Diz. nesse Guia papo aí. de hoje, eu vou querer fazer umas perguntas que talvez eu nunca tenha te feito. Eu vou querer saber sobre a sua história, sobre o seu início de carreira. Então, tem muita gente que me segue aqui que está cursando publicidade ou que, de alguma forma, admira a profissão criativa. Eu queria que você pudesse dar aí um pouco da sua visão, né, dessa profissão e contar como é que você começou nessa área. Ó, Rita tá aqui, por Bem, exemplo. é verdade. Fala, Olá, um Ritinha. beijinho. Conta aí pra gente, como foi que você começou? Bem, bem, eu acho que você também mais ou menos também não tem, acho que não tem muita veio de você, né? A minha família toda é de médico, né? Desde o meu bisavô, todos os irmãos do meu pai, a minha mãe é veterinária, né? Então cuida dos filhos e não tinha ninguém
Eu fui o primeiro neto da família e eu fui o primeiro a buscar um caminho diferente, meio que porque sim, Entendi. sabe? Foi uma coisa, eu sempre me interessei mais ou menos cara, muito louco, porque assim, já era propaganda, já. Novo, eu vi que existia uma faculdade de design nos Estados Unidos, não sabia que existia no Brasil, Uhum. e pensei em estudar design para poder ser diretor de arte, sem saber que existia direção de arte. Que massa. E foi assim, foi porque eu achava legal, não tem muito motivo não, sabe? Uma coisa que partiu mesmo de mim. E eu acho que assim, você deu uma sorte ao contrário, né? Que você deu a sorte de ter nascido em você, né? Você trabalhou com você e você foi bom porque você é bom, né? Eu tive a sorte de trabalhar com gente boa e trabalhar em lugares bons e tive uma sorte maior ainda que foi trabalhar em lugares bons quando eles estavam muito na merda. Então, assim, não, pronto, eu estudei design gráfico, estudei um pouco fora, voltei para o sul do Rio, né? Eu morava em Niterói, estudei no Rio, e cedo, com 20 anos, eu entrei para a DPZ. E a DPZ é uma puta agência, a agência mais linda que eu já trabalhei. A de Salvador é muito bonita também, de Duda, mas a DPZ fica em Ipanema, em cima da praia, né? Ficava. E, cara, na época que eu comecei, foi em 2000, tinha uma equipe muito fera, o nego era muito bom, o nego era muito Sim. bom, tipo, e por não estar muito bem das pernas, a agência, desde que eu entrei, eu já entrei com um job na mesa para entregar, Aham. Não, entendeu? não teve aquela coisa de ter que Eu não fui abrir espaço assistente, para. não, tive que abrir espaço sempre, ainda tenho, mas eu não fui assistente, então eu pude Uhum. tentar fazer coisa. E uma coisa que eu gostava de fazer era passar na mesa de todo mundo e ver o job que tinha nas mesas e ver se eu podia propor, né? Propor Aham. ideia. Era legal pra caralho, as pessoas eram brilhantes, e isso foi muito bacana. Eu passei 5 anos lá, na Ótimo. DPZ. E aí eu decidi, o mercado do Rio, assim como o de Salvador, né, super. No Brasil existe o mercado de São Paulo, né? Os Uhum. outros mercados são muito difíceis, né? São concessões que a gente tem que fazer por amor e acreditar. E eu era muito moleque, eu tinha 20, você sabe, 25 anos, e aí eu decidi ir para São Paulo. E aí fui, do jeito que era antigamente, né? Você pega o telefone, ligava, tinha um papelzinho com os nomes, liguei para os nomes, fui lá, em 4 dias fui a 12 agências. Caramba. E ouvi coisas boas, coisas ruins, mas foi ótimo, foi legal. E em, sei lá, um mês eu recebi uma ligação da Zemais e fui para lá. Que massa. Fui para lá, foi muito legal também. A agência ficava como é que é o nome? Ali perto de Pinheiros, na Vila Madalena, que era tipo, me mudei para São Paulo para trabalhar na Vila Madalena. Era uma coisa assim, Um era sonho. incrível, É. incrível. Mais uma vez, a agência não estava muito bem das pernas, então eu pude fazer coisa, Sim. entendeu? Quando você está num lugar estruturado, organizado e com grana, quem está lá em cima não desce, meu. Você tem muita secretária para passar na frente, sabe? Aham. Você é bloqueado, parece que você está entrando em várias boates assim, com segurança Aham. na porta, sabe? E quando as coisas não estão bem, qualquer coisa pode ser uma ajuda. Vamos lá, vamos ver o que que dá, né? E as boas ideias, elas vão ultrapassando também essas barreiras, né? Ou a falta É. delas, né? Então você já fala com o decisor, né? O bom do Rio, que eu acho que também deve ser o bom de Salvador, é que por não ter muita grana, que é a coisa do diretor de arte brasileiro,
você acaba tendo que saber muito do ofício, né? Em São Paulo, existe mais vaga, então as pessoas são mais especializadas. Isso significa que eu lembro trabalhando com Marcelo Kertz, na Duda já, ele falava que na época que Tomás Lorente foi um dos diretores de criação de lá, da Duda, de São Paulo, tipo, ele queria tirar uma foto de uma chapinha de garrafa da Guaraná Antártica, ele ligava assim para Andreas Heiniger, sabe? Chega aí, faz uma foto aí da chapinha. E a gente, né, pega aquela máquina de fotográfica, tira foto, dá um jeito de ter as coisas. E isso, Aham. em São Paulo, foi um puto diferencial. Depois, pronto, fui para Zé Mais, depois saí, fui para Publicis, passei um tempinho rápido. Depois fui já para Duda. Marcelo Kertz me chamou com o Ricardo Braga. E, mais uma vez, era uma agência que há 2 anos antes, 3 anos antes, era a terceira maior agência do Brasil. E eu cheguei assim, ficou na Você merda. pegou, Tá tudo na merda. você pegou final de festa total em Não, todas as total. agências. Ainda tinha uns cajuzinhos assim na mesa, sabe? E aí eu cheguei, porra, agência incrível na Vila Olímpia. Nego bom pra caramba. Marcelo e Ricardo são foda, né? E tinha Marcos Apóstolo também, que era um craque. E depois chegou o grande, que eu acho que a gente tem que abrir um parênteses para falar. Vou até fazer a voz, né? Grande, né? A gente tem que fazer um parênteses aqui do nosso grande, Reverenciar. reverenciar nosso grande ídolo, Tarcísio Dantas. Mas pronto, eu fui para lá. A gente, em 2009, abriu agência aqui em Portugal. Eu vira e mexe para cá. A gente trabalhou junto em 2010, né? Sim. Fizemos aquela maluquice, né? A minha definição daquilo foi que a gente aprendeu a lutar a direção de arte. Não era mais trabalho, Cara, era assim, vinha qualquer coisa, vinha no reflexo, aham. um layout assim, né? Toma A um gente, layout. a gente podia fazer um parênteses nesse papo. Até chegarmos na Polônia, a gente tem muito assunto, né? Eu tô quase Mas, acabando já. não, mas essa campanha que a gente fez em Minas foi onde eu tive minha primeira experiência no marketing eleitoral, né? Participar de uma campanha, entender também o ritmo de campanha, que é uma Sim. coisa que, pô, você chegar para uma maratona sem ter feito umas corridazinhas aqui de bobeira, eu fui totalmente despreparado. Então, É moedor de carne, né? eu tive que aprender na marra, assim, tanto a resistência física, emocional, e tem uma hora que você pira total, né? Que você, porra, fica cansado daquela rotina exaustiva. E eu sempre me admirei porque e a gente até falou sobre isso, você é um cara que podia estar até levando uma porrada de socos de todos os lados, mas não demonstrava. Então você sempre teve super tranquilo, plácido. O mundo estava caindo ali, aí eu olhava, aí você falava, não, continua aí, continua aí. Então eu falava, o que é que eu faço agora? Você quer? Não, cadê? Você Deixa eu querendo ver. entrar num bote, né, para sair do É, barco afundando, né? Eu falei, não, não, não. não, Fica não, com o continua aí, violinista continua aí. aí. Aí, ó, tem uma galera que fez campanha com a gente que tá aqui, ó. A galera tá mandando mensagem pra gente aqui. Foi mais trabalhar com vocês. Olá. Eu me lembro que o Espeto passou um instante aí. Eu me lembro que eu ficava, às vezes, em dúvida, porra, será que isso aqui tá legal? Não sei o quê. Você olhava assim, vai, vai aí, faz aí. Quando você terminar, a gente Cara, conversa. o Vai lance, fazendo. a coisa do autismo que você está dizendo, né, de um jeito bonito, essa doença é boa e é ruim. Por exemplo, essa coisa do tá bom, vamos lá, as coisas quando estão boas, elas estão boas, né? Aham, Eu não gosto de ficar lambendo coisas por lamber, né? aham. Ou você tem um caminho no início que você tem que dar uma direção e a pessoa precisa, ou então tá lá. E outra coisa, eu também não tenho muita paciência de falar com pessoas que não conseguem entender. Aham. Então, quando as pessoas entendem, a conversa é rápida.
né? E, Aham. porra, a gente tinha o meu filho, né? O Léo também, que era, porra, brilhante e foi mais inteligente que a gente, que saiu da profissão, né? Virou desenhista premiadíssimo, Sim, tatuador. tatuador. Léo é um talento, né? É É, foda. o cara é foda. Foi uma Eu experiência quero muito saber louca. É, é. das histórias aí, das histórias que você lembra dessa campanha. Então, assim, é, o seu jeito, por exemplo, de trabalhar me inspirou muito para as campanhas seguintes, porque não demorou muito até eu ser deparado com um desafio que era o seguinte, ó, a gente vai fazer uma campanha, mas agora o Barrocas não está aí não, o Barrocas está no exterior, segura agora aí essa bomba. Então, eu tive, claro que muito orientado por Tarcísio e tudo, mas Tarcísio é eu foda. tive um crescimento de segundo assistente de arte para o diretor de arte da campanha, passando por assistente e tal, subindo esses degraus muito rapidamente. E eu tive que vestir um pouco dessa capa aí que você tem de tipo assim, ó, eu tô seguro das minhas decisões aqui e vamos nessa. Não vou deixar tantas coisas que estão ao redor de mim, Cara, o trabalho, o né? lance do que a gente faz, né, é uma coisa muito difícil de você esconder, de você maquiar. As coisas estão ali, entendeu? Então você tem que ter uma direção, tem que ter uma ideia e aonde você quer chegar, e você tem que confiar. Não pode ser maluco também, né? Você tem que ter uma visão, tentar sair um pouco do corpo, olhar de cima, ver o entorno Total, total, concordo 100%. e ver e acreditar. Tem que ser isso. Se você ficar. Porque existe também muita perda de tempo na dúvida. Aham, E dúvida, assim, eu acredito que dá sempre para fazer melhor. É sempre uma equação do tempo com o tamanho da ideia, e isso não é nada sem a capacidade de produção em cima. exato. Então, o craft, né, a coisa de você entender tecnicamente de como gerar um filho e colocar esse filho no mundo, Uhum, porque assim, já que a gente está falando com vários alunos, né, a diferença e o que soma das especialidades de redação e direção de arte é que todos os dois pensam em ideias, né? Mas um redator tem que ter a capacidade de escrever um texto ou um título, e a gente tem que ter a capacidade de fazer a porra de um layout, né? A gente uhum, tem que entender de foto, a gente tem que entender de tipografia, tem que entender de ilustração. Não precisa saber ilustrar, mas tem que saber o que quer, né? exato. E isso. Óbvio que você nunca para de aprender, nunca para de ver coisas. A gente vai ficar velho, né? Uhum. A gente tem que No aproveitar futuro. enquanto o que a gente ainda faz é interessante. A gente não, mais uma vez, vou citar todas as vezes que eu conseguir. A gente não tem a sorte de ser que nem Tarcísio, né? Ou que nem Duda, né? Que continuam fazendo coisas até hoje, sentam na mesa e destroem. Ah, total. Mas é isso, é importante a gente ter confiança e ter bom senso. O bom senso é uma coisa que você vai gerindo todo dia, né? E vai Aham. aprendendo, né? Vamos fazer merda, não tem jeito. Ô, Dan, não sei se você se lembra de alguma situação engraçada no trabalho, né? Porque, assim, apesar de termos trabalhado de forma tão intensa, a gente se divertiu pra caramba. Aquela campanha foi assim, momentos assim pô, eu tava de férias, no meio do Sim, trabalho, no meio do caos, sim. né? Então, tem algumas situações super engraçadas que eu queria contar, mas queria saber de você, se você lembra de alguma coisa. Se não, eu conto a minha história aqui, Conta a sua. né? Eu me Conta a lembro. sua. Assim, o ambiente era muito. Eu lembro, há pouco tempo eu estava lembrando de Peri, né? Que te chamavam de Peri, que era.
Porque em Minas a criação ficava no topo da casa, era uma casa Era inteira. Percy. De Percy Jackson, não é isso? É, O Percy caçador Jackson. de raia. Que a gente ficava no Olimpo. Exatamente, Ah, exatamente. Eu era ganhei esse muita apelido na gente, né? campanha lá, que loucura. Era uma casa que era uma cidade, né? De gente junta. Era engraçado pra... É, total. E tinha esse lance mesmo de o Percy Jackson no filme era um menino que ele, humano, sei lá, mas que ele tinha acesso aos deuses, né? E como a criação ficava lá no último andar, exatamente isso acontecia. Eu ficava subindo e descendo, mas como eu ficava muito tempo lá embaixo também nas ilhas de edição, o pessoal falava, velho, só você consegue chegar no Olimpo lá. Mas, Dani, eu quero te lembrar, não sei se você se lembra dessa história, não sei se você se lembra dessa história. A gente, no meio da campanha, naquele clima tenso, né, de muito trabalho e tal, e concorrências, né, e mil coisas acontecendo, inventaram, lá para o meio da campanha, de contratar um massagista, uma massagista para a equipe. Lembro. Você se lembra disso? Lembro, no cantinho. É, exatamente. E aí, de hora em hora, ia algum profissional lá para desestressar, fazer uma massagenzinha e tal, ou na cadeira, ou deitado na maca. Ó, a Ritinha tá até botando aqui, ó. É. Adorava subir as escadas bem rápido para ver, pra ver a tranquilidade de vocês. Ritinha, escute essa história. Enfim, contrataram um massagista para aliviar um pouco da tensão da equipe. Como eu estava começando, era a minha primeira campanha política, eu achei que era muita ousadia da minha parte querer fazer massagem. Então, eu fiquei na minha e nunca colocava meu nome lá na lista de quem estava afim de relaxar. Depois de vários dias, alguém me questionou, não sei se foi você, não sei quem foi, falou assim, velho, vai lá, cara. Pô, você também tá trabalhando pra caramba aí, vai lá, marca um horário. Aí eu, beleza. Marquei um horário lá, me lembro que era tipo 6 da tarde, assim. E aí chegou minha hora, a massagista falou, Lucas, eu levantei, cheguei, deitei no chão, que era um colchonete no chão, ela colocou aquele sonzinho zen, né? Aquele clima, e eu comecei a receber a massagem. Só que foi bem nessa hora que, que Duda Mendonça chegou na criação e ele Ai, tava que morte horrível. Sim, puto com claro. alguma coisa. Ritinha tá assistindo aí, não sei nem se ela sabe dessa história. E aí ele tava puto da vida com a equipe, ou com a criação, e ele falou, reunião geral! Juntou todo mundo numa sala que tinha uma janela, e a janela dava de frente pro colchonete. Eu lembro disso, E eu cara. tava Eu lá lembro disso. deitado no chão, sem camisa, tipo, o segundo assistente de arte, ou seja, aquele cara que tava ali, que tinha que mostrar serviço, eu tava deitadão. E eu falei, já era, já era. Se alguém me vir aqui, já era minha carreira, já era minha vida. E aí eu lembro que vocês entraram, você, Léo, Adriana, entraram na sala e Duda começou um discurso lá, tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. E vocês ficaram assim na janela para evitar que as pessoas vissem que eu tava semi-nu recebendo uma massagem. Então, assim, Cara, eu me lembro um pouco disso, sim. Ficava atrás de uma antessala, né? Tinha uma salinha ali de reunião. Foi uma morte horrível que você teve ali. horrível. Foi a pior massagem que eu já recebi até hoje. Foi horrível. Eu saí mais tenso do que Que E Deus me livre. eu escutava Duda falando, porra, vocês, porra, não sei o que, tá, cadê vocês? Estão fazendo direito? Não sei o que. E eu ficava assim, caralho, velho, era pra eu estar lá, né? Era pra eu estar lá recebendo esse esporro ou aprendendo. E, bem, passou isso tudo, aí depois eu Nunca rapidamente, mais né, massagem, né? me integrei. Não, terminei a massagem no meio ali, mas me integrei no time depois que a reunião tinha acabado. Ele passou por mim assim, aí eu tipo, assinei com a cabeça como se tivesse, né, concordado com tudo que aconteceu na reunião, sem ter participado da Tava reunião. ajudando uma coisa ali, mas estava ouvindo tudo, né? Exatamente. Ô, Dan, agora, depois dessa resenha aí, dessa história, me conte aí como é que foi a sua transição de Deco e Rita surtavam quando o Duda chegava. Ela até escreveu aqui. É verdade.
Me conte da sua transição aqui do Brasil, primeiro para sua experiência em Portugal, que isso por si só já é uma super mudança de vida, né? Sim. E depois, poxa, com a oportunidade de você ir para um lugar que eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar na propaganda na Polônia. Mas quando você falou assim, velho, eu tô indo para Polônia, eu falei, como assim, velho? O que é que você vai fazer lá? Não sei nem o que é que tem lá. Então, me conta como foi essa experiência, como foi a adaptação, me conte tudo. Bem, primeira coisa, Portugal. Portugal parece que é um conhecido da gente, mas tem umas estranhezas, né? Parece que a gente está indo para o Brasil e aí tem as primeiras. Opa, tem umas diferenças aqui. Mas as diferenças são coisas muito boas. Uhum. O jeito, a qualidade de vida, a calma, a segurança, são coisas assim que fazem você repensar a sua vida, né? O que eu costumo dizer, Portugal é tão bom que você fica querendo aceitar qualquer coisa para estar aqui, sabe? Qualquer Uhum. coisa. Não vale a pena, não. Eu fico me segurando porque não vale a pena. A gente não pode aposentar antes da hora. Mas é muito bom. E a primeira coisa que você percebe, a gente, porra, vem de publicidade do Brasil, né? Uma competição desgraçada, né? Tipo, eu lembro de sair da agência 9h30 da noite e ficar meio envergonhado, assim, porque ainda não era 10. E aqui, cara, dá 6, 7, a caneta cai e não levanta mais, sabe? Cai numa força. E aí eu comecei a. Primeiro você fica indignado, você fica louco. Você vê que Claro. esse pessoal tá maluco. Ó, tem muita coisa para fazer, né? E você vai. Primeiro você se destaca muito. Vai lá para frente, né? Porque começa a fazer. E um momento você, mais uma vez, olha de fora e você entende. Ó, o Tatazinho aí, nosso grande Tatá. Você entende que a gente é que está errado, sabe? Uhum. Repensa, Que né? repensa, começa a entender essa coisa maior que é a vida mesmo, né? Que a gente está jovem, pode ver coisas e viver experiências, levar isso para o trabalho, né? Essa coisa que para a gente todo mundo de influência no mercado brasileiro diz, vocês têm que viver fora do trabalho para poder trazer coisas para o trabalho, mas é sempre um papo meio de livro, né? Uhum. O pessoal fala assim nas entrevistas e depois você já viu o archive, já não sei o quê, já fez essa merda. Não funciona muito porque não tem tempo, não dá para ser hipócrita, né? Não tem Uhum. tempo. Né? Mas fora tem. E você começa a entender isso e começa a, a, a ver que é uma coisa muito bacana, né? Uma coisa que você falou e eu gosto muito e me ajuda nos lugares que eu passo, eu gosto muito de equipe, Uhum. né? Depois que passar da Polônia, o assunto, a gente pode falar um pouquinho de quarentena, né? Que Massa. eu acho que pode ser um assunto legal. Mas, então, eu vi muita oportunidade de poder formar uma equipe. E o diferente do Brasil, o Brasil tem designers fabulosos, mas em propaganda, normalmente, talvez eu falei para você que eu ia falar um monte de merda e ia fechar as portas no Brasil, né? Então eu vou fazer isso. Vou Não, a falar gente mal não de tem todo tanta mundo, audiência, não tem tanta audiência mas assim. com pelo menos com 26 pessoas eu vou queimar o filme agora. No Brasil, normalmente, os diretores de arte têm mais skills Uhum. em propaganda do que os designers, né? Os designers gráficos, eles acabam, e eu vejo isso muito pela condição social do país, porque o design é uma coisa muito mais ligada ao povo, né? Então, se você tem um povo com mais grana, esse design gráfico é mais evoluído, e a direção de arte é sempre para o rico, né? Uhum.
O Brasil, depois do frango, né, depois que as pessoas começaram a comer frango e ganhar o Bolsa Família, a propaganda deu uma caída porque Uhum. teve que chegar naquele nível popular das pessoas sem tanta instrução, Sim, né? Então, aqui na Europa, como eles não são tão capitalistas quanto a gente na América, o design é muito mais evoluído em termos de mão, de craft, do que a direção de arte. entendi. Então, tem designers fantásticos aqui, fantásticos. Em agência. Aqui em agência. E normalmente os designers aqui fazem layout mais bonitos, mais bem trabalhados, com fontes melhores do que os diretores de arte. Em maioria, né? Aham. Agora, o que a gente tem que aqui, pela falta de grana, acaba não tendo muito? A gente sabe produzir, né? Aqui o designer acaba, hoje em dia também no Brasil, grande parte das coisas é banco de imagem, né? Produzir uma foto é algo É um que evento. não é para, é um evento, exatamente, é um evento. Então, porra, eu ajudei muito o povo a aprender a produzir coisa, sabe? Essas coisas são. Total, total. Eu tô parando quando eu vejo que o vídeo para. Não sei se eu tô ficando maluco, mas É isso mesmo, é isso mesmo. Depois pode continuar o raciocínio agora. tá bom. Então, isso é uma coisa que me faz segurar esse tempo bem nos lugares, que é essa evolução da equipe, né? Em 2011, a gente teve a possibilidade de abrir agência na Polônia. Por quê? Porque a holding, que é dona do cliente que a gente tinha em Portugal, é uma holding portuguesa mais grande e eles têm operação na Polônia e têm operação na Colômbia, né? Eles são distribuidores alimentares, têm supermercado, tem uma série de marcas de comida, de produtos alimentícios, non-food também, tem um monte de coisa. E na Polônia, eles são tão grandes que eles são a maior empresa privada do país. Não é só grande, não é só o maior supermercado, eles são a maior empresa privada. Então, eles são gigantes. Eles têm agora 3.000, quase 3.400 lojas. São 4,5 milhões de pessoas todos os dias. É uma coisa de maluco. Pela grana e também pelo momento que o país vive, que a Polônia vive, a Polônia acaba sendo um pouco Brasil e um pouco Brasil, estou dizendo em termos de consumo de mídia, muito importante. A televisão ainda é muito importante lá. Então você tem muito filme que a gente Cada filme lindão. Quero falar sobre esses filmes aí também, viu? foi. Não sei Assim que se você voltar. voltei, eu Oi, acho. voltou. Você estava falando da produção de filmes, né? De mídia para TV, que rola muito aí na. Aí não, né? Que se agora você está em Portugal, mas lá na Polônia rola muito, né? Aqui é assim. Quem sabe faz algo aqui digitais, rola dessa. Então, Dani caiu aqui, daqui a pouco eu levanto ele lá, ele. Porque só contando pra galera que tá chegando agora. Daniel, diretor de arte, diretor de criação da Duda Polska. Ele trabalha lá na Polônia. Agora ele está passando a quarentena em Portugal, né? Estava em Portugal quando começou aí o isolamento. E está contando um pouco agora de como é que os poloneses lidam com a propaganda, né? Fala, Dan. Me conte aí. Câmbio. Você estava falando de mídia de Pronto, estava TV. falando de mídia, ou seja, o consumo de mídia ainda na Polônia tem muito do que a gente estava acostumado a fazer no Brasil, que era TV.
E eles têm uma coisa que eu gosto, que você gosta também, sabe fazer bem, que é produção. Ou seja, e é uma coisa que eu nunca tinha visto, porque nem em São Paulo a gente tem. Existe essa qualidade, mas é mais raro. Uhum. A escola de cinema da Polônia é uma coisa de maluco. É uma coisa de maluco. Eu trabalho com gente que tem Oscar. Nada mal, hein? Não, nego mas assim, nego é foda. Qualquer coisa fica incrível. Você, inclusive, tem que tomar muito cuidado para ter um conceito segurando, porque Sim, posso imaginar. mesmo coisa mais ou menos fica boa, entendeu? Aham. E A estética toma conta também, né? Posso imaginar. Com a produção boa, a estética se apropria foi uma do coisa que espaço, eu. né? Isso é incrível, cara. Isso eu nunca tinha visto, entendeu? E por ser um cliente muito grande, tem uma demanda gigante, gigante. Então, assim, a gente faz muita coisa. E eu tive um desafio muito bom, que eles são uma rede de supermercados, super low cost, e eles queriam melhorar a percepção de qualidade da marca. E isso é muito bom para a gente, né? Porque a gente pode mexer com qualidade. Sim. Então eu trabalho todas as coisas que eu faço para eles, que é tudo. É como se eu tivesse milhares de clientes. Então eu faço. Agora eu estou fazendo. Eu te mandei hoje um filme para você ver, né? É uma marca que a gente está lançando própria de sorvete. E, cara, a gente está fazendo realmente uma campanha de branding mesmo, sabe? E a gente criou um mundo e dentro Fizeram desse mundo, cada continente representa um tipo de sabor e de gelado. É uma coisa bacana, enquanto ideia simples, Aham. mas a execução, o jeito que a gente conseguiu fazer é incrível, É. né? Fica incrível, Porque, ficou incrível. Ficou assim, surreal. ah, porque você. E aí o lance que é, por que que a gente consegue trabalhar na Polônia? Porque felizmente eu não sou redator, né? Porque felizmente as imagens funcionam. E a gente pode. Ó, tem uns Uma das comentários. coisas. Ah, não Não, mas vi. fala Não, aí, porque você travou, eu não peguei o punchline, cara. Peguei a porra, construção daquele. e era muito bom, cara. Perdeu. Porra, Eu não lembro mais. Mas o que eu estava dizendo é que essa por você trabalhar um supermercado, você tem que ter um conceito simples, né? aham. Tem que ser simples. Acessível, né? Simples no sentido de ser acessível, ser fácil de ser aprendido pelas pessoas. E Mas, dificilmente você consegue ser mais ousado. vamos que Oi. vamos. Vamos, a Tá gente tão vai que difícil. vai. É. Vai, eu tô achando, cara, que ó, primeiro você não mudou nada, cara, desde que Porra, cara, eu tô conheci. velho, velho Não, você tá acabado. No igualzinho. fim, Essa no fim. maniazinha que você tem de ficar aqui assim no cabelo, assim, é a mesma coisa. Então parece que eu tô me teletransportando assim, voltando no tempo. Cara, todas as peças que você me mostra desse trabalho que você faz na Polônia, eu não consigo ligar para um cliente como um supermercado, porque a nossa referência de propaganda de supermercado é outra, principalmente porque você sabe que trabalhando com direção de arte, a gente primeiro vai olhar os aspectos técnicos assim, né, das criações. Então, as suas peças de print, pô, é um supermercado que tem print na archive, é um supermercado que faz filmes que são hollywoodianos, entendeu? Isso é surreal. De verdade, porque a gente Que tenta. sai, né? Que sai mesmo. Eu Surreal demais forço isso aí. muito ser coisa de verdade, assim.
Mas por quê? Porque deixam. E outra coisa, por que que deixam também? E aí, por que que dá para ser mais artístico? Por eles não serem tão capitalistas também, por eles terem uma coisa ex-comunista, Aham. a linguagem deles é uma linguagem muito de cartaz, é uma linguagem muito de arte mesmo, Sim. entendeu? Então, a direção de arte crua e objetiva, grandes publicitários, grandes diretores de artes do Brasil, da década de 70, porra, eu estava falando, olha que foda, eu estava falando no início do ano, aqui em Lisboa, com, com, porra, com quem? Vocês, me ajuda, o ex-dupla de Washington Oliveto. É... Gabriel Gabriel Zelmeister. Zelmeister. Pronto, estava falando com ele, aqui em Lisboa, ele está morando em Lisboa. E, e, e o- ele é de família polaca, meu. E o cara né? É arte, Não, né? não vou, não Arte. vou, não vou elogiar quem não precisa. Mas isso vem. Porra, o pai de um amigo meu que trabalhava comigo na DPZ, que foi um dos grandes diretores de arte da época, da década de 70, que era o João Galhardo, ele também aprendeu com um polaco, sabe? O André Galhardo, filho dele, me contou isso. É uma coisa incrível. A gente teve a sorte, ano passado, de ter Tarcísio lá com a gente durante 3 meses. Ah, incrível, incrível. Um luxo. Tatá E, é surreal. ah, cara, aquelas manchas. E cara, é uma riqueza. Ou seja, é muito mais possível fazer uma coisa dessa do que no Brasil. E o que eu costumo dizer, e o que eu costumava dizer para o cliente, quando as coisas eram um pouco elaboradas e dava um certo medo para eles, é que o que tem que ser barato tem que ser o preço, entendeu? A campanha tem que ser de qualidade. Exato. Óbvio, não pode ser enrolada, não pode enrolar na ideia, não tem que ter aquela volta que ninguém entende, mas ela tem que ser certa, certeira, e o jeito que as pessoas vão escolher o seu produto é por aquele não tangível que é a preferência de marca, que você vai construindo aos poucos, né? Você comprar Nescau, você compra em qualquer supermercado, mas por um acaso você prefere um supermercado específico, né? As Sim. prateleiras são iguais, né? Um é bege, outra é preta, mas o produto é o mesmo, mas sem querer, normalmente é proximidade, né? Tá mais perto de casa, mas se você tem que ter algum trabalho para fazer isso, porra, é aquela marca que você tem um pouco mais de empatia, né? E isso é que é o nosso trabalho, que é legal, né? Não, é surreal, cara. Quando você falou assim, porra, vou pra Polônia, eu falei assim, cara, esse cara é maluco. A gente vai atender um supermercado lá. Eu falei, putz, se fudeu. Porque, porque vai ficar Boa. fazendo aquele trabalho pelo Número centro de série 3D, né? daqui. Número 3D com aqueles dourados, né? Isso aí, pá, e Explosão. porrada na tela, entendeu? E a gente sabe também que cada coisa no seu lugar. Então, tem um momento de você provavelmente falar dessa forma, mas não é apenas isso que acontece. Então, Não, quando eu vejo a qualidade dos materiais que você faz aí, eu fico assim, caralho, aqui, esse tipo de produção, só quem faz é quem trabalha com um público super elitizado ou super restrito. Então, aqui, uma joalheria faria uma produção como essa que você fez para um sorvete numa marca própria de um supermercado. Então, é totalmente diferente a gente enxergar a nossa profissão se relacionando com esses anunciantes, né? Então, sua cabeça deve ter sim. virado. Eu queria só fazer mandar um beijão aqui para duas figuraças que estão aqui. Ó. Primeiro, Tarcísio Tatá, que está aqui com a gente, que é referência para mim. O que eu costumo dizer do Tarcísio, que eu acho que é maravilhoso, porque eu acho que resume muito bem, e tem a ver com você também, né? Nossa diferença também, você é muito parecido com o Tarcísio, você tem uma mão boa. A diferença entre Tarcísio e eu, ou Lucas e eu, né? Mas muito Tarcísio,
é que quando falta luz, ele continua sendo diretor de arte. Isso é a diferença. Eu não estou nesse nível, não. Eu não estou, não. Faltou luz aqui, desligou a tela do computador, eu estou perdido. É. Mas Tarcísio continua trabalhando, porque Não, ele é uma impressora humana, né? ele é E não surreal. só tecnicamente, a cabeça é fantástica. Total. E eu vi quem tá na live, quem estava na live também, foi o Robério, que trabalhou com a gente Ah, lá, Robério Braga, que, porra, foi um super. Depois de um tempo, eu Roberto é comecei brilhante, é. a pensar no luxo que foi Foi um luxo. a gente trabalhar com esses profissionais de tanto gabarito. É, e quanto a gente poderia ter feito se o job não fosse aquele, né? Se o É, briefing fosse outro, a gente poderia ter feito coisas totalmente diferentes, mais complexas ou mais bonitas, mas cada desafio demanda né, um direcionamento diferente. Sim, mas me conte, a sua adaptação na Polônia, o cara que saiu do Rio, foi para São Paulo, de São Paulo foi para Lisboa, caiu na Polônia, numa posição dentro da agência cuja hierarquia demandava uma habilidade de se comunicar com um monte de gente, com pessoas daí, né? Então, como foi essa adaptação assim para um cara? Você, não sei se você está falando polaco aí, polonês, não sei da colé. Me conte. não, eu até eu fui com essa ambição. Eu fui com essa ambição de estudar e aprender. Quando eu tinha 15 anos, eu fui morar na Alemanha e aprendi a falar alemão, falava alemão fluente. E por ignorância, eu achei que tinha uma coisa a ver com a outra. Não tem um cacete a ver, né? Alemão é de origem germânica e anglo-saxão, tipo inglês. Aham. Ali você mistura, pronúncia diferente, mas você monta uma coisa com a outra. O polaco é de origem celta. Você não faz ideia. É com russo, é com norueguês. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Eu fiz um ano de aula. O problema é que eu fiz na agência e quase sempre você cancela a aula para estar trabalhando, né? Claro. A aula, erroneamente, era em inglês e aprendi, mas, cara, é ridículo. Eu sei pedir um táxi maravilhosamente bem. Eu, Porque no fa- trabalho você fala inglês. No trabalho você fala no, inglês. no trabalho eu falo inglês, no cliente eu falo inglês. Pelo cliente ser estrangeiro, internacional, a língua do cliente é inglês, né? Uhum. O trabalho é em polaco, óbvio. Os Meus, redatores. meus redatores são polacos, não tem jeito. Mas assim, a grande parte da agência é polaca. É polaca. Eu tenho hoje o meu braço direito, que é o Thiago, que está lá comigo, que é um diretor de arte fantástico. Você tem que conhecer. Incrível, trabalhava comigo em Portugal. Agora eu estou levando levando não, agora a gente daqui a pouco vai entrar na quarentena, tô furando a fila. Mas com esse advento do home office, eu contratei o Alberto, que é um puta designer incrível, que trabalhava com a gente em Portugal também. Depois disso, cara, eu tenho. Acabou. Na criação não tem mais ninguém Tem um inglês, tem um menino que é inglês, que é um designer incrível também, o Chris. E o resto é tudo polaco. Tem o Léo, que que cuida de produção de RTV, que é filho de Duda, né? Léo Mendonça, que é incrível. E eu tenho um planner que é português, trabalhava com a gente aqui e fica lá, mora lá. E tem o Diogo, que é o diretor de atendimento que divide a agência comigo, que é português também. O resto é tudo polaco. É tudo polaco. Cara, é muito legal, assim, a gente eu acho que existe uma coisa de energia também, né, que a gente vai sabendo dosar onde a gente está, né? Você vai sabendo interagir, dar espaço e conviver, né? Então, assim, eu sempre fui muito bem recebido, eu também cheguei numa posição privilegiada. Claro. Então, nessas duas coisas, o meu cliente também
era meu cliente de Portugal, que é o CEO de lá. Então a gente tinha uma relação de trabalho já de muito tempo. Já conheci. Então já conhecia e já conhecia mesmo, entendeu? Então não tinha, porque minha relação com o cliente é uma relação de muito respeito e trabalho, mas é uma relação muito dura, é super dura, é super, inclusive Verônica pediu para mim há umas 2 semanas, falou, não quero mais saber nada do seu trabalho, tá? Aí eu falei, tá bom, não vou contar nada. Todo dia ela pergunta, como é que tá lá? Eu falo, não posso contar. Porque ela ouve e ela fica com taquicardia. Aham. É Posso muita, imaginar. muita coisa, é muita tensão, é muita grana com tempo e eu nunca tenho Posso que fazer imaginar. as coisas. A gente está acostumado a fazer as coisas rápidas. Então, assim, a escola é perfeita, a gente teve a escola perfeita, eu tive, eu acho, a escola perfeita para estar onde eu estou. Então, Aham. não foi nada difícil ir para a Polônia, Entendi. sabe? Resumindo, não foi nada difícil. Foi até um tanto quanto fácil, assim. E eu tive muita sorte, tenho sorte pra caralho, entendeu? Claro. Mas você estava preparado para as oportunidades, porque podia ter parecido uma oportunidade e não pintar para você, né? Então, Eu escolhi e, também fazer o que é mais difícil também, entendeu? Eu aham, demorei, mais uma vez, eu dei a sorte também de ter ido para a Polônia num momento ruim, aham, né? No momento que a agência não estava muito bem, a gente entrou numa concorrência e nessa concorrência eu comecei a ir para a Polônia antes, quando tinha rumores de concorrência, para tentar segurar as duas agências, porque Polônia era mais rica do que Portugal, aham. dentro da holding. A gente não conseguiu segurar Portugal, mas por sorte a gente ganhou Polônia. E aí com isso eu tive que me mudar para Polônia, Entendi, sabe? entendi. Então, assim, caí para cima e Aham, dentro dessa foi bom porque eu pude criar de certa forma, óbvio que sempre, olha, eu estou falando aqui, não tô citando os nomes, mas é claro. sempre com Duda, com Ricardo, né? Porra, com toda a minha equipe, eu não estou nunca sozinho, né? Você Sim, está me claro. entrevistando e eu não quero dar essa de. Já estou queimando meu filme já com essas 21 pessoas agora. 5 já foram embora, já não aguentam mais Já ouvir. ficaram piradas com você. Eram designers. Já Eram designers. acabou. Graças a Deus eu não tenho Facebook, senão já ia me xingar muito no Twitter também. Mas eu tive a chance de poder fazer o que eu acreditava. Que massa. E tive a sorte de dar certo, porque assim, uma coisa que eu estava falando de verdade, né, da Archive, não sei o quê, eu e a Duda, e isso eu aprendi com Duda, 100% ligado a resultado. Nada que a gente faz é só porque a gente quer. Tem pesquisa o tempo inteiro, quali, que não é para pegar o que as pessoas querem, mas é para ter um cheiro de briefing, né? Aham. De oportunidade. E eu estou de olho nos resultados toda semana do cliente. Eu vejo like for like toda semana. Que massa. E sei as campanhas que funcionam. Então, assim, elas têm que ser eficazes, ponto. Demais. Ô, Dan, ó, eu falei para você que 1 hora era por muito pouco tempo para alcançar aí, né? Para a gente catch up de 10 anos aí né? Sem se ver pessoalmente. Cara, primeiro eu te agradeço demais por ter compartilhado um pouquinho aí da sua história comigo, com a galera que está aqui seguindo. Você é um cara que é uma inspiração, primeiro porque você se adapta a esses desafios. E isso que faz o cara ser mais do que só o diretor de arte, entendeu? Então, te admiro nesse sentido, te espelho mesmo assim nos desafios que eu vou encarando aqui, os desafios que eu tive que encarar nas lacunas que você deixou aqui, né? Então, sou muito grato por você lá atrás ter enxergado
essa potencialidade aí no meu trabalho. Cara, tô morrendo de saudade de você. Não Também. sei quando você volta pro Brasil, mas se tiver passando por aqui pro Salvador, a gente vai se ver. Ou então, finalmente, quem sabe, depois de 10 anos prometendo, a gente não dá um pulo aí, nem que seja assim, em Lisboa, a gente se encontra no meio do caminho, né? Lisboa, Lisboa, claro que sim, claro que sim. Cara, E eu, assim, para tentar também só não ouvir elogio, que eu detesto, não foi difícil enxergar que você era alguma coisa, né? Porque é nítido. Você um caso que não existe muito, que você nasceu sozinho e fez sozinho as coisas e teve a sorte de ser bom, né? Porque você não foi aprendendo em lugar nenhum, isso não faz sentido. Você é um case que não faz sentido, tá? Eu te vejo o agra- trabalho, as coisas são lindas e, porra, eu sempre vejo o trabalho da sua agência e de tudo, meu. Você está com uma filha maravilhosa, o layout, mais uma vez, incrível, né? Manda um beijo para ver, para o Vi, para todo mundo aí. Tá bom. Tudo de bom para você, cara. A gente está batendo aqui 1 hora de live, mas eu vou disponibilizar para a galera alguns links com essas peças que você está fazendo lá na Polônia para o pessoal acompanhar Ah, também, legal, beleza? legal. Ó, o site da agência é dudapolska.com. Tem bastante coisa Massa, lá. Beijinho. massa. Valeu, Dan. Um beijo para você. Um Valeu, beijo, pessoal. obrigado. Ó, tem gente querendo ir para Polônia aí, pessoal da Cinemotion Filmes, uma produtora daqui de Salvador, querem rodar lá, hein? Vou mostrar Boa. o portfólio Quero lá ver, quero ver. do pessoal para você ver se chama esses meninos para lá. Robério, um beijão Boa. para você. Valeu, Não tô pessoal. vendo. Beijinho para Roberto também. Saudade. Até o próximo Café Criativo aqui. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.